porque a gente não pode se dar o luxo de esquecer, sob pena disso acontecer de novo. Né? Golpes de Estado, que são uma regra aqui, nós resistimos, e o filme mostra como a memória é fundamental, para que não caiamos novamente no conto aí, né, fascista de um salvador da pátria que vai fazer o estrago que o Bolsonaro fez agora na pele do filho dele. Então, pô, parabéns aí para o Kleber Mendonça Filho, parabéns para o Wagner Moura, especialmente pela coragem. Eles, na cerimônia do Globo de Ouro, foram os únicos que falaram ali de política. O Kleber foi até cortado, mas enquanto os Estados Unidos estão vivendo lá quase uma guerra civil, com agentes do ICE matando pessoas com tiro na cara, invadindo casa sem mandato, porque eu estava vendo aqui, mandado judicial, perdão, eles têm um status especial, é um furo de reportagem da Associated Press, mostrando que eles não estão precisando de juiz para invadir Não residências. apenas isso, Kiko. O Trump Né? agora lançou, há 2 semanas atrás, um esquema de recrutamento de milicianos de ultradireita para integrar o corpo do ICE. O ICE é uma guerra racial, nada além de uma guerra racial. E aí o Brasil está dando uma demonstração mesmo de orgulho pátrio, falando de uma coisa específica. O filme fala, se você quiser, do Recife. Dialoga com o documentário do Kleber, aliás, também, sobre a infância dele lá nos cinemas de rua do Recife. E é aquela coisa que o Tchekov falava, canta a tua aldeia, e ela será internacional, mas nesse caso é muito assim o contrário do que se imagina do cineasta de sucesso em Hollywood. O José Padilha, por exemplo, que é lava-jatista, a gente sabe do Padilha, ele foi para lá e meio que se vendeu. Ele passa a fazer Robocop, filme americano. O Kleber não. O Kleber faz filme brasileiros para uma audiência internacional. E quando ele conta das coisas do Brasil, ele está falando com o resto do mundo, quando ele denuncia tiranos, quando ele denuncia assassinatos políticos, quando ele denuncia racismo, no Recife, no Recife. E essa é a beleza dessa indicação aí. É o nosso soft power, Sara Vivaco. Diga lá, minha querida. Eu acho que nem precisa ganhar, só de estar sendo indicado, é um filme que vai ter uma distribuição mundial. Então, por exemplo, você vai ter um cinema numa cidade da Tchecoslováquia colocando o agente secreto, na Espanha colocando, né? Você vai ter na China ele passando nos cinemas. Então, um filme que chega ao Oscar, ele tem uma distribuição mundial e uma grande penetração. E isso para o Brasil é muito importante, porque o que, igual você falou, assim, não é simplesmente um filme brasileiro, é um filme sobre a nossa história recente que tenta se repetir hoje, com o Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro, com a versão Tarcísio, né, com os bolsominhos de plantão, que temos muitos, nossos fascistas aí de plantão, e um país que está querendo reverter a história. Nós estamos num momento crítico, que a gente levou os militares a julgamento, Kiko, e a gente levou os golpistas do 8 de janeiro a julgamento, inclusive um ex-presidente golpista a julgamento. Isso é muito inédito. A gente está fazendo se um terapeuta diria, se tivesse terapia coletiva de país, a gente estaria quebrando o destino nesse nosso momento histórico, de muitas formas. Então, esse filme vem para marcar isso, ó, no nosso passado, que a gente não vai esquecer, e que a gente não vai perdoar, que a gente não vai fingir que não fez parte. A gente gosta de se perceber como um povo pacífico, um povo happy-go-lucky, como é que é, feliz, que Oba, não inventa oba. nada, oba-oba, pizza, carnaval. A gente gosta de viver dessa autoimagem, mas isso pode até existir, mas não pode ser às custas da nossa história. Não pode ser às custas dos nossos verdadeiros heróis, não pode ser à custa das nossas lutas democráticas, das nossas tradições revolucionárias, que foram achatadas, mas elas deixam um legado. Né? E porque isso também eu acho que essa é a verdadeira identidade, quando ela tem a identidade não feita por um mito, como o Bolsonaro quis, mas pela nossa própria história, uma consciência histórica. Essa é que é a identidade que a gente tem que buscar, e não dos clichês, não da mulata que samba, é de quem somos realmente, como nós construímos e chegamos até aqui, e é onde a gente sonha ir.
como nação. Então, não vi o filme, mas adorei. Acho que nem precisa ganhar o Oscar, só de estar aí, ele já vai chegar nos 4 cantos do mundo e o cinema brasileiro crescendo. E eu acho que a arte é muito interessante, porque a arte, de certa forma, ela está acima da lei, acima da moral. Ela tem um espaço aí de criatividade que transcende tudo isso. Tudo que a gente considera certo e errado. Você pega um filme do Almodóvar, Kiko, ele te coloca num dilema moral que você não tem como sair dele. Sim. Uhum. Aquele filme Fale com Ela, por exemplo, que o que acorda a mulher para a vida foi o fato de ela ser estuprada por um cara que era o stalker dela. Então a arte vai poder falar da alma humana com uma liberdade ímpar. Agora, quando você começa a ter a arte como soft power, como é Hollywood, como tem sido o cinema europeu, eu tenho tido muito, muito cuidado com o cinema cult europeu atual. Não é o que foi. Eles pegam, por exemplo, a história de uma mulher oprimida no Irã, uma mulher oprimida na Argélia, para poder reforçar todo aquele discurso imperialista de que esses países não têm democracia, que quem divide a civilização, como o Trump falou em Davos, é os Estados Unidos. Então, quando a arte também é um indicador, quando ela vira soft power, ela deixa de ser arte, nesse sentido. Quando ela vira um instrumento de manipulação, de indoutrinação, a gente sabe os rios e rios de dinheiro que a CIA coloca em Hollywood. A CIA, diretamente, está documentado. Eles nem escondem isso mais. Então, você perdeu a liberdade artística, eu acho que você perdeu tudo. Então, que bom que a gente está falando sobre um dos temas mais difíceis e mais necessários aí do Brasil. Parabéns ao Kleber e ao Wagner. Eu sempre fui apaixonada com Ethan Hawke, desde os meus 9 anos de idade. Uhum. Agora estou achando o Wagner Moura mais sexy que ele. A turma toda ali é incrível. Tem aquela atriz Tânia Maria, que é uma velhota. Você não viu o filme, você vai se encantar. E é maravilhosa também. Merecia ter sido indicada a atriz coadjuvante, mas é uma mulher que não era do cinema, não é da patota e acabou sendo, na minha opinião, o destaque do filme. Mas é uma história bem montada, fragmentada, tal, causa um estranhamento, parece longo demais, mas ele tem um caráter didático também, o filme, sabe? Ele conta a história da ditadura e depois tem das personagens de duas moças pesquisadoras também uma coisa de retratar a necessidade de você ir atrás do passado e saber o que aconteceu. É muito recente, sabe? A ditadura foi ontem, né? Os europeus estão amargando a Segunda Guerra Mundial até hoje, e tratados que foram feitos, estragos, o genocídio, a destruição causada entre homens brancos, e nós temos o dever também de contar a história da ditadura. É um filão? É um filão. Qual é o problema? Nenhum, a não ser para quem quer esquecer essa história, que é muita gente. Que é Porque muita nós gente. temos pessoas, hoje, toda a família tem alguém que viveu esse período e percebeu esse período ditatorial. Sim. Eu estava me